Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, então, sobre a Era da Paz, sobre as heresias, né, sobre esses inimigos, né, da Era da Paz. Vamos lá. Então, na página 359 da Coroa da Santidade, 358, começa a promoção de uma escatologia do desespero. Escondendo-se atrás de todos os seus argumentos, numa extensão que varia de um para o outro, há uma forma sutil de desespero. Alguns insistem que o fim dos tempos está próximo e que qualquer vestígio de um período de paz só pode se referir ao que já aconteceu. E outros consideram uma certa paz ainda por vir na terra que dificilmente é digna desse nome. E ainda que outros insistem que a Era da Paz não pode ser outra coisa senão uma referência velada ao próprio céu. Eles vão contradizer no que estão sucumbindo ao desespero, mas que não estão sucumbindo ao desespero. Eles vão contradizer que eles não estão sucumbindo ao desespero, mas estão puramente insistindo que todas as esperanças somente sejam dirigidas ao céu e não à terra. Mas essa abordagem, embora superficialmente nobre, é de fato fatalmente falha e não é católica. Tanto a fé como o amor têm um aspecto temporal. A esperança faz isso, no sentido em que podemos realmente pecar, de que realmente podemos pecar contra ela, mesmo que nossa obstinação em acreditar seja, no entanto, direcionada para uma verdade que não é uma proclamação da ex-cátedra. Por exemplo, alguém que se recusa a acreditar em qualquer ensino social católico que não esteja perfeitamente alinhado com a plataforma do seu partido político. E amor tem um aspecto temporal, no seguinte sentido: se alguém diz amo a Deus e odeia seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar Deus que não viu. Da mesma forma, a esperança tem um aspecto temporal, que quer que rejeite isso não está dando a devida plena virtude de esperança. Quem seria obstinado e se recusaria a acreditar que Deus pode e vai triunfar mesmo na terra nas maneiras que ele prometeu que iria, está pecando contra a esperança. Então, quem seria obstinado e se recusaria a acreditar que Deus pode, né? A pessoa não quer acreditar que Deus pode triunfar na terra nas maneiras como ele prometeu a Luísa, né? Isso é pecado contra a esperança. E merece a admoestação dada pelo arcanjo Gabriel a Zacarias, depois que este se recusou a responder com esperança às profecias irrealistas e improváveis enviadas a ele por Deus, né, de que sua mulher idosa iria ter um filho. Em sua encíclica Spe Salve, dedicada ao tema da esperança, o Papa Bento XVI escreveu: Santo Agostinho, na extensa carta sobre a oração que ele dirigiu a Proba, uma rica viúva romana e mãe de 3 cônsules, escreveu certa vez, em última análise: queremos apenas uma coisa, a vida abençoada. A vida que é simplesmente vida, simplesmente felicidade. Na análise final, não há nada mais que pedimos na oração. Nossa jornada não tem outro objetivo, é apenas sobre isso. Enquanto isso, menos calúnia, como você verá na sessão a seguir. Enquanto isso, a visão comunitária da vida abençoada certamente está direcionada para além do mundo atual. Também tem a ver com a construção deste mundo. Na Idade Média, pensava-se comumente que os mosteiros eram lugares de fuga do mundo, desprezo mundi e da retirada da responsabilidade pelo mundo. Em busca da salvação privada, Bernardo de Claraval, que inspirou uma multidão de jovens a entrar nos mosteiros de sua ordem reformada, tinha uma perspectiva bastante diferente sobre isso. Na sua opinião, os monges desempenhavam uma tarefa para toda a igreja, portanto, também para o mundo. Contemplativos contemplantes devem tornar-se trabalhadores também, laboriantes. A nobreza do trabalho que o cristianismo herdou do judaísmo já havia expressa nas regras monásticas de Agostinho e Bento, de Santo Agostinho e São Bento. Bernardo
de Claraval, São Bernardo de Claraval, retoma essa ideia. Os jovens nobres que se reuniram em seus mosteiros tiveram que se envolver em trabalho manual. Agora, a ironia é que os mais zelosos, que falam, que condenam a Era da Paz, também são zelosos em relação à escatologia em geral. Eles geralmente concordam que o fim de uma era está chegando, e com razão. Vêm muitos sinais revelando a iminência da transição, mas eles estão convencidos de que isso simplesmente significa que é no fim do mundo, Somente no fim do mundo que vai acontecer. Eles, portanto, são pregadores por excelência da desgraça e tristeza. O esquecimento que eles demonstram ao promover essa visão é desconcertante. Um deles levou o Papa João Paulo II, na sua profecia iminente primavera do cristianismo do terceiro milênio, da reunificação cristã, próprias palavras de São João Paulo II, e aparentemente admitindo que esse ensinamento papal se presta naturalmente ao reconhecimento de que João Paulo está profetizando uma renovação gloriosa da fé na terra do terceiro milênio. O autor prossegue dizendo que esse significado claro das palavras do Papa não é provável. Com isso, ele incentiva os leitores a concluir junto com ele que São João Paulo II realmente estava se referindo somente ao fim do mundo. Claro, isso é um absurdo. Nenhum cristão em sã consciência se referiria obliquamente ao fim do mundo, como uma primavera do catecismo e um milênio da reunião cristã, e podemos ter certeza de que o Papa São João Paulo II estava em sã consciência. Pelo contrário, isso é claramente uma referência a um triunfo da fé realmente aqui na Terra. Heresias implícitas na acusação da era de uma duplicação messiânica do céu. Há também um grave problema que os inquisidores revelam sobre suas próprias crenças a respeito do destino humano. E essa revelação é dada dentro de sua própria condenação da era. Ou seja, a afirmação implícita e errônea de que o fim do homem é um paraíso terrestre. Pois essa afirmação é uma premissa necessária, embora não declarada, no argumento que condena a era como base no fato de que a era, antecipando um tempo glorioso na Terra, é em grande parte uma restauração do que foi perdido no outono. Coloca o messiânico no homem, esperança definitiva da história. Ao contrário desse erro, Jesus deixa claro para Luísa Picarreta, em termos inequívocos, que o fim do homem é o céu, Então, vamos lá. Continuando então aqui, extrapolações errôneas de declarações sobre o mundo. Outra abordagem comum empregada pelos inquisidores é a citação de várias citações, e podemos encontrá-las espalhadas sobre as escrituras e o magistério. Se referencia o estado lastimável do mundo ou da igreja, sua natureza como luta e sua perfeição completa sendo encontrada apenas no céu. Os inquisidores, então, expandem radicalmente essas referências para fingir que servem como declarações dogmáticas absolutamente definidas de que o mundo sempre será até o amargo do fim dos tempos, um lugar bastante terrível que nunca pode desfrutar de uma existência mais abençoada do que agora, e nunca pode receber uma vinda mais completa do reino. Por exemplo, eles falam, em Mateus 13, 24, 30, que Jesus dá a parábola do trigo e do joio, na qual ensina que o joio existirá até o tempo da colheita. Interessante, né? Interessante isso. 2. Em Mateus 26, 11, Jesus diz, vocês sempre terão pobres na terra com vocês. 3. Em João 16, 33, Jesus diz, no mundo tem tribulação, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em 4, em Lumen Gentium, parágrafo 48, também é citado no Catecismo da Igreja Católica, número 671, que ensina a Igreja que alcançará sua perfeição completa somente na glória do céu. E a era do fim do mundo chegou sobre nós, contudo, até que haja novos céus e uma nova terra em que a justiça habita. A igreja peregrina, nela e os sacramentos e instituições, habita entre criaturas que gemem e sofrem de dor até agora e aguardam a revelação dos filhos de Deus. 5. No Gaudium et Spes, parágrafo 37, ensina, para uma luta monumental contra os poderes das trevas permeia toda a história do homem. A batalha foi iniciada desde as origens do mundo e continuará até o último dia, como o Senhor atestou.
Outras citações também são frequentemente citadas, mas como as outras citadas, manifestamente não tem nada a ver a contradizer a era ou não tem peso autoritário, que não são das escrituras ou do magistério e apenas transmitem a opinião de um padre, de um prelado. Não se preocupe em expandir desnecessariamente o cumprimento deste capítulo, considerando cada um aqui. Não é preciso dizer que, em um assunto tão difícil quanto este, os detalhes do que acontecerá pelo resto da história, alguns santos, cardeais e assim até papas, quando falam não magisterialmente, errarão. Isso não deveria surpreender ninguém, nem ninguém ser tão tolo a ponto de citar tais fatos não autorizados, e em cotações como definitiva refutações do consenso de revelações privadas confiáveis ou a melhor compreensão dos padres, dos santos padres e das escrituras, ou claramente os ensinamentos papais magisteriais dos séculos. Mas certamente devemos considerar as citações dos concílios das Escrituras e da Igreja listada acima, uma vez que são realmente autoritativas e, portanto, devem ser submetidas a todos os católicos. O primeiro ponto que devemos resolver refere-se às referências do Vaticano II acima. A partir do item 4 da lista, vemos que a Igreja alcançará sua perfeição completa somente na glória do céu, etc. Ninguém que antecipa a era nega isso. Como discutimos em detalhes na sessão anterior, a Igreja e todos os seus membros anseiam por uma perfeição completa da visão beatífica, ainda mais fervorosamente durante a era do que agora. A perfeição total da Igreja somente é alcançada através do juízo final no fim dos tempos, do casamento do novo Cristo com a nova Igreja e da visão beatífica. Todo o propósito da era é preparar-se para essa perfeição da Igreja no céu, e é ridículo acusar esses mesmos preparativos para o objetivo serem contrários a esse objetivo. Assim como uma noiva se prepara para a perfeição de seu noivado, não se aproximando do altar sujo fisicamente e espiritualmente, mas antes é preparada, bela tanto na alma quanto no corpo. A Igreja deve abordar sua perfeição celestial definitiva como o auge da glória devido para ela nesta terra. A glória da noiva que se aproxima do noivo, que a espera no altar, não é obstáculo para reconhecer que essa abordagem está, no entanto, longe da perfeição total do objetivo das núpcias. Então, pensa bem comigo. Se vai ter um casamento no final, a noiva precisa se preparar, Precisa estar e ir lá para o spa, No spa da noiva. E a era da paz nada mais é do que o spa da noiva. A igreja vai sair do contato com Satanás, que vai ficar preso. Ele não vai poder atormentar a igreja durante o período do spa da noiva. Nada mais justo, Vamos pensar assim. Por isso essa era da paz vai ser o momento em que a noiva está no spa, curtindo tudo que ela tem, que pode curtir aqui na terra antes de casar, Tudo que o noivo tem para oferecer para ela, que pagou toda essa estadia num spa da era da paz aqui na terra mesmo, Portanto, podemos ver claramente que não há contradição entre a antecipação da era e esse ensinamento sobre a consecução da perfeição plena e definitiva da igreja ou qualquer ensinamento relacionado ou semelhante a ele. Nada mais na citação de Lumen Gentium, nem em todo o documento apresenta qualquer problema nominal para a era da paz. Passamos agora para o item 5, a citação de Gaudium et Spes. Essa citação não diz nada sobre a forma que essa luta monumental terá, apenas ensina que essa luta existe e continuará até o último dia. Este, novamente, não é um ensinamento em nenhum lugar contradito pela antecipação da era, e nem é algo rejeitado por quem antecipa a era da paz. A era implica uma transformação da natureza dessa luta, não uma eliminação disso. A eliminação da luta, é claro, não vai acabar a batalha espiritual, principalmente porque ele vai estar preso e depois vai ser solto, então vai ter uma grande batalha no final ainda, A eliminação da luta, é claro, só é no céu de vez, Não vai ter mais luta no céu, mas enquanto a gente estiver na terra tem uma luta contra a vontade humana. A vontade humana ainda vai existir, mesmo com o demônio escondido lá, preso lá. Enquanto ele estiver preso, tem a vontade humana, que é o anticristo, o verdadeiro anticristo, que atrapalha tudo. Então, a gente vai aprender a renunciar à nossa vontade humana nesse período.
A noiva que está agora nos braços do Pai, na vontade divina. Já está ao contato com o noivo, com a família do noivo. Não pode ter mais vontade, ela tem que aceitar tudo que o noivo expor para ela. Tudo que o noivo tem para ela, aceitar todos os presentes do noivo, né? Tudo que ele colocar na casa que ela vai morar com ele, né? Tudo que ele está preparando para ela. A noiva tem que se abaixar agora e viver obediente, ficar obediente à vontade divina, à vontade do noivo. Muito perfeito. Vamos pensar assim, muito perfeito. Imagina que o noivo já tomou a noiva, né? E ela já está aos cuidados da família do noivo. Nada mais justo do que ela, não tem mais nenhum perigo, né? Ele já resgatou ela das mãos do pecado, do inferno, né? Do dragão, do inimigo, né? Do opositor que quer, né, tomá-la para si, que quer destruir a igreja, né? Ele já tirou da mão de Satanás, né? Durante a Era da Paz, ele tira da mão de Satanás, mas a noiva ainda corre o risco de fugir. Ela tem vontade humana. A noiva ainda corre o risco de fugir. Não é à toa que depois de 1000 anos o bicho vai ser solto e várias pessoas vão segui-lo. Então a gente tem que prestar atenção no Apocalipse 20, porque tem ainda continuação aí nessa história, né? Jesus enfatiza esse fato para Luísa em suas revelações para ela. De fato, o mérito requer lutas. Poderíamos até dizer que o mérito requer uma luta monumental. Mas durante a era, a natureza dessa luta será completamente diferente. Permeada pela vitória, nunca prejudicando a paz, sempre bonita e nunca feia. Nunca com tentações de contradizer fé, esperança ou caridade, etc. Se nossas lutas contra o mal do mundo de hoje parecem com muita frequência uma horrível briga de gaiola, horrível de observar, em que alguém é tentado e não ter certeza de ser vencedor, nossas lutas contra o mal durante a Era da Paz serão mais como muitas vitórias gloriosas conquistadas pelos exércitos católicos auxiliados pelo céu ao longo da história da Igreja, alguns dos quais implicavam nem uma única vida perdida do lado cristão, ou talvez até mais parecido com o Papa Leão o Grande, cavalgando calmamente para encontrar Átila Uno e devolvendo o último com todo o seu exército com o mero poder de suas palavras, unidas pela aparição de um anjo. Também é possível, mas agora estou falando especulativamente, meu Deus do céu. Especulando que a própria era consistirá amplamente na disseminação da era pelo mundo, isto é, que amanhecerá sobre a terra em algumas regiões antes de outras, e será uma grande e gloriosa luta para aqueles que apreciam a era espalhá-la por todas as regiões da terra. Que legal, vai acontecer em alguns lugares do mundo, e a gente que tem que querer, né, espalhar ela para o resto do mundo, que legal. Com alternativa, talvez a luta possa consistir em combate espiritual apenas com demônios, não com humanos que se entregaram a demônios, que é muito comum hoje em dia, não com os humanos que se entregaram aos demônios, que é muito comum hoje em dia. Qualquer que seja a interpretação que seja verdadeira, o importante é lembrar que não há razão para supor que haja obstáculos ao reconhecimento da validade da Era da Paz, que possam ser encontrados nessas citações do Vaticano II ou em qualquer outro texto magisterial. Porém, antes de passar à próxima objeção, referente aos pontos 1 e 3, devemos observar o quão claramente enganados os inquisidores e críticos da Era da Paz estão em relação à Era, e de fato o quanto eles revelam sua própria confusão sobre o propósito da vida na Terra e a natureza do céu. Parece que eles sonharam com uma ideia da Era por conta própria, talvez uma que consistisse em santos nus se teletransportando pelas nuvens e se devorando nas uvas enquanto tocavam harpas. E como esse sonho deles é ridículo e contradiz o magistério, eles prossigam para concluir que a Era em si também deve fazê-lo. Talvez seja isso que eles fizeram, se tornará ainda mais claro à medida que continuarmos considerando o restante de suas objeções. Sabe que ele falou que é ridículo a pessoa pensar no arrebatamento pelas nuvens? Ele falou que é ridículo. Nossa, tadinho desse povo que pensa isso, né?
Eles têm uma visão tão bonita, imaginam, sonham desse dia tanto, né, de que vão ser retirados da terra antes da tribulação. Misericórdia. Passamos agora a considerar as objeções que citam os versículos bíblicos listados acima. Objeções de que pecado sempre existirá na terra e sofrimento sempre também existirá. A primeira resposta potencial a essas objeções é que, a menos que o próprio ensino, de onde elas surjam, torne claro, seja nas escrituras ou no magistério, na sua própria redação, não em como tem sido até agora sem autoridade interpretado. Aquele, isto é, deliberadamente pretendendo se referir a todo o restante da história, não há necessidade de interpretá-lo como algo além de uma declaração de como o mundo é. Não como de mundo necessariamente sempre será. Então ele fala de como o mundo é e não que o mundo sempre será. Né? Quando Jesus fala a citação, né, do joio e do trigo. Jesus sabe como deixar claro quando está ensinando que algo sempre será de maneira até o fim absoluto. Por exemplo, antes de subir ao céu, ele disse: eu estou sempre com você até o fim dos tempos. A parábola de Jesus sobre o joio e o trigo, né, por outro lado, indica apenas que esses dois crescerão juntos até a colheita. Ele não disse que até o fim dos tempos. A colheita poderia facilmente se referir aos castigos que varreriam a maioria dos homens maus da terra, como indicam inúmeras revelações e profecias, particularmente ao longo da história da igreja. Por isso, realmente envolverá um julgamento por direito próprio, mesmo que não seja o final definitivo. O julgamento no fim dos tempos. Quando Jesus diz, os pobres que você sempre terá com você, nessa parte, isso também não precisa necessariamente se referir ao fim absoluto dos tempos, mas pode facilmente se referir ao fim da era em que eles viveram e até no início dos mais encadeados completamente, né? Encadeamento completo de Satanás entra na terra. De fato, uma leitura simples e honesta dessa passagem, a senso claro e improvável que alguém conclua que Jesus está aqui profetizando até o fim dos tempos, sempre haverá pessoas vivendo na pobreza. Se examinarmos o contexto da própria passagem, é bastante claro que Jesus está apenas repreendendo aqueles que insistem erroneamente que o serviço aos pobres está em desacordo com o serviço direto de Deus. Lembre-se de que Jesus estava repreendendo Judas por reclamar da unção de Madalena com o perfume caro. Uma e outra vez, nos últimos 150 anos, os papas emitiram declarações magisteriais insistindo que a paz e a prosperidade realmente virão ao mundo. Veja a próxima sessão deste capítulo sobre a era do ensino e magistério papal. E que devemos ainda agora lutar pela eliminação da pobreza, fome, guerra e etc., que existe como consequência do mundo carente dessa paz. A cada vez, os opositores respondem com condenação, acusando os papas de contradizer as palavras de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Que tragédia há católicos que desejam ler sua própria interpretação sem esperança das palavras de Jesus. Agora, o rigor em seguir as palavras de nosso Senhor com precisão é de fato uma virtude admirável, mas sejamos imparciais com esse admirável rigor e vejamos aonde ele nos leva, pois esse rigor deve ser levado à sua conclusão lógica para que tenha algum mérito, e essa conclusão, por sua vez, nos diz que sempre significa sempre. Se Jesus pretendia que isso, como uma profecia absoluta, fosse levado ao seu valor literal, seria uma insistência que também teríamos os pobres conosco no céu, isto é, no entanto, obviamente ridículo, tão claramente podemos dizer, desde o início, que este versículo e outros como ele, não devem ser tomados em sentido absoluto e literal. Em vez disso, Jesus está deixando para nós descobrirmos a extensão cronológica do seu sempre, que, como vimos, não pode ser absoluto. Sempre. As declarações magisteriais também não encontram dificuldade em deixar claro o que elas querem dizer como sempre, como em o caso observado acima, onde em Lumen Gentium o documento diz especificamente somente na glória do céu, que, como estabelecemos, não apresenta obstáculos à era da paz. Podemos ver
então que aqueles que saltam no reconhecimento do magistério dos problemas do mundo durante o tempo em que o documento é escrito como uma declaração definitiva que o mundo sempre será como é agora até o fim dos tempos, são culpados de manipulação. No entanto, eu concederei prontamente que a interpretação adequada desses ensinamentos pode, de fato, é que elas se referem até o fim dos tempos, neste caso, até o fim, dessas eras ruins, Neste caso, a era consiste simplesmente em uma redução radical do pecado, erro, sofrimento, etc., até o ponto em que estão em grande parte adormecidos, mesmo que ainda existam no mundo. Pois, de fato, a mera possibilidade de pecado, sofrimento, etc., é em si uma tragédia. E é por isso que, por exemplo, Tomás de Aquino ensina que a alma humana de Cristo não poderia ter o mesmo fomes do pecado contra os modernistas que afirmam que Jesus foi interiormente tentado a pecar. E Jesus diz a Luísa que essa possibilidade de pecado desaparece não durante a era, mas apenas com a visão beatífica no céu. É claro, gente, eu acho que vai ser uma das maiores lutas de batalha que a gente já batalhou, vai ser na era da paz. Vocês pensam que é só a água e sombra fresca? Não. Adão e Eva, quando estavam lá, tiveram essa vontade humana. Mas só que a vontade humana deles tinha um problema, que tinha uma serpente lá, que estava solta para atrapalhar os negócios. Aí a gente não vai ter a serpente solta, só isso. O dragão vai estar preso. Mas a gente vai continuar sendo como Adão e Eva eram, correndo o risco da gente pensar por nós mesmos, normal. E sofrimento, eu acho que vai ter sim, porque negar a si mesmo é um sofrimento. Sempre vai ser um sofrimento, um martírio. E ele fala que a vida na vontade divina, que vai ser a vida na era da paz, é o maior dos martírios que existe. É o martírio dos martírios. Então, como que não vai ter sofrimento? Entendeu? Em que ocorre a confirmação ontológica absoluta na graça. Jesus também reconhece a ela a existência do pecado de alguma forma, mesmo durante essa era gloriosa. Claro, gente, é vontade humana, a gente vai estar todo dia vencendo a si mesmo, todos os dias. Além disso, Jesus disse a Luísa que ainda haverá morte na era, embora de natureza muito menos horrenda do que tende a adquirir agora. Será mais como um sono, e que todo sofrimento na era estará cheio de triunfo, ao contrário de agora, onde tantas vezes é cheio de miséria e sem paz. Isso, é claro, implica que haverá algum sofrimento na era, como ele disse para Luísa, que no reino do Filho Supremo, medos e condenações não terão força nem vida. E se houver algum sofrimento, será cheio de triunfo e de glória. É aprendizado. Vai ser aprendizado, a gente aprendendo, um monte de criancinha aprendendo com o Pai a viver na divina vontade. Assim, simplesmente não há razão para supor que a verdade da era seja estragada pelas várias declarações encontradas nas Escrituras e no magistério sobre as coisas infelizes do mundo, pecado, sofrimento, etc. Sempre existindo, mesmo se alguém quiser interpretar o sempre como de fato se referindo aos fins dos tempos. No mínimo, isso não significa que essas coisas sempre existam na maneira explosiva, horrenda e dominadora do mundo que elas fazem hoje, que hoje o demônio está solto. De fato, todos eles poderiam ser reduzidos a proporções minúsculas, enquanto preservavam a validade de todas essas declarações e qualquer outras como elas, mesmo que as declarações se refiram até o fim dos tempos. Apresentei várias explicações e interpretações possíveis nessa sessão, não levantando nenhuma sobrancelha. Ao contrário dos críticos da era, não pretendo ter o restante da história descoberto, nem tenho o menor interesse em apresentar aos meus leitores uma linha cronológica escatológica precisa. Eu simplesmente sei que Deus é fiel e sei que Ele prometeu uma era gloriosa de paz na terra, durante a qual sua vontade reinará assim na terra como no céu. Sei disso com certeza, assim como qualquer um que se educar sinceramente a respeito dos fatos. Então, aí a gente vai deixar para a próxima. Tem muita coisa ainda no livro da Coroa da Santidade. Eu vou dar um trailer para vocês aqui. Ó. Tem a ignorância da história do milenarismo, tá? Tema aqui. Vai falar sobre ignorância do milenarismo modificado ou mitigado. O que mais?
Abuso da notificação do CDF. O que é CDF? Não sei o que é CDF. Consigo. Não sei. De repente ele explica depois pra gente o que é. Por Vasula Hayden. Não sei o que quer dizer isso, não. Falácias sobre o anticristo e a conversão dos judeus. Paz prometida. O que o catecismo diz e o que os críticos pensam que diz. Pessoas que distorcem o catecismo da Igreja Católica. Interessante. Dogmático versus não dogmático. Agostinho e o amilenismo. O próprio Agostinho declarou a época ortodoxo. Nossa, interessante, bastante coisa boa aqui. O claro sentido das escrituras. Joaquim de Fiori, radicalmente divergente dos ensinamentos da era. Sobre o dispensacionalismo. A era da paz em outros lugares. Aí vai falar dos padres da igreja, os pais, né, os doutores, pais da igreja, do magistério da igreja, né, os apóstolos e os pais da igreja. Os papas e o magistério da igreja. O Papa João Paulo II no milênio. O Papa Francisco no reino. Olha que legal, vai ter bastante coisa nova aí. Contra a heresia neomarcionita. Interessante. Revelações privadas do século da Era da Paz, que é a mensagem de Nossa Senhora. Cita até o Pedro Regis. Até o Pedro Regis do Brasil ele cita aqui. Interessante. A Conchita, a Marta Robin, vários santos. Legal. Tem também o Edson Glauber de Itapetininga, Brasil. Então tem até pessoas do Brasil. Gladys Quiroga, São Nicolas, Pedro Regis, Elizabeth Kindemann, as aparições de Nossa Senhora, várias, né? Nossa, interessante. Vai falar bastante. Medjugorje, Luz de Maria, que eu não sei o que é, Otávio Michelini, Barnabás Seupelá, Perseu do Sangue, Serva de Deus Cora Evans. Nossa, bastante coisa ainda tem. Ainda tem bastante gente. Vai falar de várias pessoas conhecidas, né, da igreja. Até do padre Stefano Gobbi vai falar. Vai citar material deles também. Profecias tradicionais sobre a época. O Sagrado Coração, Medalha Milagrosa, La Salete. Várias profecias ao longo da história da igreja. Vai citar bastante coisa ainda. A gente vai ler muita coisa aqui ainda da Coroa da Santidade. Vozes autoritativas. Interpretações conflitantes de profecias sobre o anticristo e a era da paz. Nossa, tem bastante coisa, material bom aí pra gente estudar. Tem mais coisa ainda, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que ainda falta a gente ler da Coroa da Santidade. Muito bom. Quem quiser ler a Coroa da Santidade, novamente eu falo para você. Tem o link do livro Coroa da Santidade em português que nós traduzimos, né, do inglês para o português, está no nosso Drive. Então, nos primeiros vídeos da playlist Coroa da Santidade tem um link para você baixar o livro Coroa da Santidade. Então, já estou avisando para você. Amém? Fiat, Deus abençoe.